Olá, nosso bate-papo do conselho de hoje é com o conselheiro consultivo José Vicente da Silva. José Vicente foi responsável por toda a modernização da gestão da Copercitrus. Iniciou o processo de governança corporativa, de sucessão, planejando anos e mais anos. José Vicente, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, eu agradeço muito aí. Eu acho que realmente é uma oportunidade boa para a gente descrever a história da cooperativa, né, e como foram esses últimos anos, né? Conta pra gente um pouco quais foram os principais insights, as principais ideias, o que te motivou a iniciar esse processo de modernização da gestão da nossa cooperativa. Bom, isso aí talvez seja um pouco da história de vida da gente, né? Eu vim do Banco do Brasil, onde a gente tem lá realmente uma vida útil, né? A gente não fica ad eterno no Banco do Brasil. Você fica por um período numa filial, a hora que você desenvolve esse trabalho nessa filial, você já é designado para ir para outra filial, porque naturalmente existe acomodação. Então, quando eu vim para a cooperativa, eu já vim praticamente imbuído desse propósito de renovação, de realmente você passar o bastão. Como se deu esse processo? Qual foi o início do processo da renovação da gestão? Bom, quando eu entrei na cooperativa, a gente entrou numa cooperativa muito tradicional, uma cooperativa séria, que tinha tudo de bom, mas era uma cooperativa, por exemplo, muito estática, né? Funcionários com 50 anos de trabalho, nada contra pessoas trabalharem por muitos anos numa mesma instituição, mas no mínimo a gente tem que rodiziar essas pessoas para que de certa forma eles enxerguem outros horizontes, outros setores e realmente modifiquem até a forma de enxergar como eles viam a cooperativa de antigamente. Então eu já entrei com esse propósito e graças a Deus nós tivemos um presidente aqui, que foi o senhor Raul, que ele ensejou essa oportunidade de se fazer mudanças. E a hora que eu passei para a diretoria, eu já vim realmente imbuído desse propósito. Mudanças. E essas mudanças passaram desde uma alteração do estatuto, que permitiu a contratação de uma diretoria constituída por profissionais, uma profissionalização do conselho, com a identificação de membros com capacidade de tomada de decisão pautado em conceitos de gestão de negócios, de empreendimentos, e isso tudo capitaneado pelo José Vicente. Fala um pouquinho para a gente hoje qual é o papel do conselho, qual é a relação do conselho com os executivos dentro da Copercitrus. Realmente o conselho talvez tenha sido a maior modificação, né? Porque nós optamos por escolher um conselho de produtores rurais, que é estatutário, mas um conselho que fosse de empresários rurais. E nós também optamos por escolher pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores, desde que tenham a cabeça de ser empresários rurais. E também divididos por atividades agrícolas, porque eles representavam a cafeicultura, a cana, a laranja, a pecuária, etc. Então nós conseguimos realmente montar um conselho que tivesse essas qualidades que nós falamos. Como nós já conversamos em outras ocasiões, hoje o Conselho da Copercitrus ele é formado por 12 membros, sendo presidente e vice, mais 10 membros vogais, e nós temos o papel do conselheiro consultivo, que é o José Vicente. José Vicente tem o papel importantíssimo de trazer todo o histórico da cooperativa, todo o entendimento das relações de negócios da cooperativa com os cooperados. E fala um pouquinho para a gente quais são as contribuições que o senhor traz para o nosso conselho, para o dia a dia da nossa cooperativa. De certa forma, a função principal minha é manter incutido nos novos diretores, que é o caso seu, que é uma pessoa jovem que veio com a mentalidade empresarial, tem essa formação, de não esquecer que nós somos cooperativas.
Então, a cooperativa ela tem outros propósitos, ela tem que trabalhar no sentido de viabilizar o progresso do cooperado. A gente tem que dar sempre um upgrade para o cooperado. O cooperado, quando ele entra e participa integralmente da cooperativa, ele tem que ter uma evolução na sua participação, na sua propriedade, na sua atividade, ele passar a ser um agricultor melhor, entendeu? Ele tem uma agricultura sustentável. Então são alguns propósitos da cooperativa. Então talvez seja a maior função minha é lembrar todo mundo que nós somos cooperativas e não somos uma empresa comum. E o Zé Vicente puxa a nossa orelha, viu? De vez em quando, olha, tá precisando investir ali, olha, toma cuidado com determinada atividade. Essa é a função de um conselheiro. Fala um pouquinho do seu dia a dia, que diferente dos demais conselheiros, o Zé Vicente tem uma rotina praticamente diária dentro da Copercitros. Fala um pouquinho como se dá esse dia a dia, a relação comigo, com o Zé Geraldo, com os executivos. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte. Bom, eu tenho uma função dentro da cooperativa e tenho uma função também na Fundação Copercitros. Então, a gente divide o tempo nessas duas partes, nessas duas alas, porque a Fundação, hoje, ela está tomando um vulto que eu acho muito interessante. Ela praticamente é o braço ESG, que é o braço da governança, é o braço ambiental, o braço de pesquisas e difusão de tecnologia para os cooperados da cooperativa e também para o público em geral, né? Então, eu acredito que eu tenho essa função na cooperativa de sempre dialogar com o conselho e, naturalmente, com alguns executivos, expondo alguns pontos de vista meu. E a gente fica muito mais à vontade, porque você não sendo mais diretor executivo, eu não tenho poder de mando, mas a gente fica com mais liberdade para falar, porque as pessoas ouvem, mas eu não dou mais ordem para ninguém. Então, a gente tem mais oportunidade de falar abertamente e ouvir talvez os anseios aí. Então, eu me sinto bem mais à vontade nesse ponto. Essa função que o Zé Vicente exerce é muito importante. Ele realmente exerce a função de associado, de produtor, que está comprando todo dia da Copercitros, que está recebendo serviços da Copercitros, que conhece o histórico da nossa cooperativa, tanto de cooperados como os próprios gestores, os executivos, e sem dúvida nenhuma as lições, as sugestões que ele traz para o nosso negócio são cruciais para o desenvolvimento da cooperativa. E para encerrar o nosso bate-papo, acho muito importante entender um pouquinho de perspectivas da Fundação Copercitros. Como o senhor enxerga o futuro da nossa fundação? Bom, eu sou muito otimista. Tanto fui otimista com a cooperativa, né, que a gente acabou realizando um trabalho de crescimento muito de grande monta, de grande vulto, né, mas que agora tem que estar num processo de consolidação, de organização e de melhoria até da governança. Então, a Fundação, a gente tem a ideia que nesses últimos 5 anos praticamente dela, ela cresceu demais. Ela, tanto na parte material, como a construção de escola, poços artesianos, unidades fotovoltaicas, os campos experimentais, ou seja, ela está no outro patamar, que é principalmente a parte de você conseguir parcerias. Mas a gente vê um futuro ainda muito mais brilhante. A gente acha que tem muita coisa para se fazer. Porque se nesses primeiros 5 anos, que foram praticamente de organização, ela já conseguiu chegar nesse patamar, a gente acredita que ela vai poder fazer um trabalho muito, muito forte. A gente dá muita ênfase, principalmente na parte educacional e na parte ambiental. Eu acho que a Fundação ela tem uma função ambiental que é pela Copercitros, né? Porque a Copercitros é o maior distribuidor de defensivos agrícolas quase que do país. Então a Copercitros tem um dever latente nele lá de certa forma, melhorar a parte ambiental, porque ele vende muito defensivos. Então eu acho que a Fundação talvez seja o veículo para que fazer esse trabalho aí, que não é praticamente de
de recuperação de um trabalho que a Copercitos faz, mas de realmente incutir na cabeça dos nossos cooperados essa agricultura sustentável. Então a gente está muito forte nesse trabalho. Zé Vicente, em nome dos mais de 40 mil cooperados, gostaria primeiro de parabenizar pelo legado deixado aqui na cooperativa, dizer que é uma responsabilidade muito grande dar continuidade nesse trabalho desenvolvido com maestria aqui internamente. Agradeço em nome de todo o time da Copercitos pelos direcionamentos, pelos esforços desenvolvidos aqui na nossa companhia e dizer que nós ainda precisamos muito do seu apoio aqui no nosso negócio. Obrigado por tudo. Muito obrigado, eu que agradeço e realmente é uma satisfação enorme estar contribuindo, mesmo que de pequena monta, para que essa cooperativa continue sendo o que ela sempre foi, né? Uma grande cooperativa e cada vez crescendo mais. Obrigado.